Olá, querido. Que o ser humano pode chamar de Pai, que se envolve conosco, que está conosco, louvado seja o teu nome. Abençoa-nos agora, mim e essas pessoas que estão ouvindo, encha o nosso coração do teu Espírito Santo, porque estudar a Bíblia sem teu Espírito Santo não adianta de nada. Nós dependemos, nós precisamos do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, nós falamos que a palavra de Deus. Mas quem é Deus? Como é Ele? O que Ele faz? Qual é o seu trabalho? Qual é a ação do nosso Pai Celestial? Por que Ele permite que nós o chamemos de Pai? Por que Ele não se envergonha de nos chamar de filhos? O que é que existe por trás da existência humana? Como fomos criados? São perguntas interessantes que precisamos fazer. Eu preciso comentar uma coisa com você. A característica principal do nosso Deus é amor. Deus é amor, diz a palavra. A palavra de Deus faz com que ele seja apresentado assim, como amor. Deus é amor. Mas ele deseja que nós o chamemos de Pai. Onde ele mora? Como é isso? Antes de qualquer coisa, eu preciso lhe explicar um detalhe. Nós sabemos que Deus é o Criador e hoje nós vamos ver textos sobre isso, como foi, de que maneira que aconteceu. Mas antes de mais nada, eu quero comentar um detalhe com você para que você entenda a seriedade disso. Você acha que Deus foi obrigado a criar? Para que ele criou filhos? Nós, quando nos envolvemos em ter alguém conosco, ter filhos, gerar filhos, nós pensamos em fazê-lo porque nós sentimos um vazio dentro do coração. Com Deus não é assim. Com Deus, ele só busca, não é porque lhe falta alguma coisa. Deus não tem um rombo no coração, Deus não tem um vazio no coração, necessitando que algo seja complementado. Deus tem muito amor e por isso ele procura para quem dar. Por exemplo, nós, seres humanos, temos um tipo de amor diferente do de Deus. Nós temos um amor complementar. Precisamos de complemento. Precisamos de que alguém venha, uma pessoa, uma coisa, um filho. Deus não. Deus tem amor suplementar. Ele está cheio de amor. Então ele, quando cria, é para dar para os seus filhos. Tá bom? Então é muito importante você entender isso. Olha bem o que eu gostaria de te falar, que eu li uma vez a respeito disso e meu coração se encheu. Deus habitava só. Você sabia que hoje nós existimos, os anjos existem, mas houve muito tempo que Deus habitava só. Não existia o céu onde agora se manifesta a plenitude de sua glória. Sabia que houve tempo que não existia o céu? Também não existiam nem os anjos, nada, absolutamente nenhum anjo. E eu preciso lhe comentar isso, não existiam anjos para que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Isso não só durante um ano, um mês, não havia ninguém durante toda a eternidade, durante todo o tempo, desde sempre não havia ninguém. Um dia Deus chamou a existência. E eu preciso comentar alguma coisa. Durante uma eternidade inteira passada, Deus existiu só, não necessitando de nada e nem de nada sentindo falta. Mas um dia ele resolve criar. Um dia ele se dá a oportunidade de criar. Se alguma coisa tivesse sido feito Deus sentir falta, ele teria chamado a existência. Tá bom? Então você precisa entender isso. Deus não criou porque lhe faltava alguma coisa. Deus criou porque sobrava nele alguma coisa e ele queria repartir. Aonde Deus mora? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 57. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, tem um negócio muito lindo lá. Abre aí, corre lá. Você sabe que para estudar com a gente você precisa estar com a sua Bíblia. Isaías capítulo 57 vai te dar uma visão muito linda de onde Deus habita. Isaías 57, por favor. Abriu?
Abriu Isaías 57, verso 15, diz assim, ó, eu vou ler para você. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com espírito e abatido de coração. Como assim? Peraí. Deus então habita num lugar muito alto. Deus habita num lugar muito distante daqui. Deus habita na eternidade, a palavra de Deus diz. Mas ele diz que ele também habita no coração das pessoas que estão buscando a ele. Sabia que Deus quer habitar no seu coração e no meu? Outro detalhe, vai para 2 Coríntios, corre lá para 2 Coríntios para que você veja também, uma vez quando Paulo comentou alguma coisa a respeito de Deus, 2 Coríntios 12, ele em visão, ele teve e fez uma visita no local onde Deus habita. Por favor, observe 2 Coríntios 12, abriu, eu vou esperar você precisa estudar comigo, 2 Coríntios 12, olha só o que é que Paulo diz a respeito dele mesmo, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Opa, verso 4 agora. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Aonde fica o paraíso? A habitação de Deus? Aonde fica? No terceiro céu. Este é o lugar muito longe. Este é o local onde Deus habita. Mas para que ele criou a terra? Qual era o desejo de Deus em criar a terra? A terra e as pessoas que aqui habitam foram criadas para serem representantes da família do céu. Existe uma família no céu. Os primeiros a serem criados foram os anjos. Deus criou os anjos primeiro. Depois ele criou todos os mundos que existem. Eu quero pedir a você que você procure um sermão meu dizendo existem outros mundos. Você precisa ler a respeito disso. A criação de Deus é muito mais abrangente do que só essa terra pequenininha nessa nossa galáxia. O Senhor Deus tem mais mundos do que eu sou capaz de contar. Tá bom? Ele tem muitos filhos. Mas eu vou parar aqui no nosso mundo. Vamos tentar entender como é que foi a beleza da criação divina. Aí no livro de Gênesis, aliás, eu quero comentar um detalhe para você. Você sabe que nós temos na Bíblia 66 livros, não é isso? 66 livros existem na Bíblia. Mas veja só, aqui estão divididos 6.000 anos de história humana. Porque o homem existe na Terra há 6.000 anos. Não há 60 milhões de anos, como a ciência fala. Existem algumas coisas que a ciência diz e que não são verdade. E essa é uma delas. Mas a ciência, bem explicada do jeito de Deus, é uma bênção. Agora veja, no livro de Gênesis, desses 6.000 anos, o livro de Gênesis, olha que coisa interessante. Ele abrange, só no livro de Gênesis, 2.500 anos da história do mundo. O livro de Gênesis é muito importante porque ele contém muitas mensagens importantes. Vamos dar uma olhadinha então, Gênesis capítulo 1, vamos entender a beleza da criação divina. Tudo que existe à nossa volta, árvores, as flores, as aves, os animais, tudo vieram da palavra de Deus, das mãos do Senhor, do seu poder criador. Você quer ver isso? Quer dar uma olhadinha? Tudo que eu estou te mostrando no Novo, vou te mostrar no Velho Testamento também. A Bíblia não se confunde. Lembra disso, a Bíblia não se confunde. Quem é confundido somos nós. Nós, seres humanos, somos confundidos. A Bíblia não. Um bom estudo da Bíblia nos dá oportunidade de entendê-la melhor. Dá uma olhadinha, por favor, eu quero que você dê uma olhadinha em Isaías 45, 12, para que você entenda uma coisa muito bonita a respeito do que eu vou falar hoje, sobre a criação. Para você entender Deus, você precisa entender um pouco a respeito do que ele faz. Para entender uma pessoa, você precisa entender o que ela faz, como é que são as suas atitudes. Abriu Isaías 45? Por favor, abra sua Bíblia, Isaías 45, verso 12, diz o seguinte, olha o que nosso Deus ensina para nós aqui. Olha só, verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam o céu e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ai, que coisa linda! Então Deus diz que foi Ele que criou. Agora vamos entender uma coisa. Eu preciso que você compreenda o que está em Gênesis 1, 2. Vamos entender isso melhor. Vai lá em Gênesis capítulo 1, diz assim, verso 1. No princípio criou Deus o quê?
os céus e a terra, o verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deixa eu comentar uma coisa com você. Então, quando Deus veio aqui organizar a criação, a terra era sem forma e vazia. Entre todos os planetas que Deus tinha jogado no universo, entre todos os espaços que Deus havia colocado no universo, a terra era um deles que estava aqui sem organização. Então, no momento em que Deus decidiu colocar vida aqui dentro, ele veio e a terra era sem forma e vazia. Agora veja só, e ele diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quantos você vê aí? Você já vê Deus e vê o Espírito Santo, que também é Deus. Então 2, você já observa. Agora dê uma olhadinha em Gênesis 1:26, para você ver uma pluralidade aqui. Observe, veja. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Opa, o nossa é mais de um, sim ou não? Mas agora, vamos entender uma coisa muito bonita. A Bíblia fala que foi Deus que criou tudo. Vamos ver, você conhece que existe, você deve entender a respeito da divindade. Deus Pai, Deus Filho, isso, Deus Espírito Santo, tá bom. Então vamos entender uma coisa interessante. Qual dos três foi que criou, que deu a ordem, que falou? Qual dos três fez isso? É preciso que você entenda. Se você entender isso, você vai ter compreendido uma série de coisas. Tá bem? O Pai estava aqui, o Espírito Santo, mas será que Jesus também estava? Vamos dar uma olhadinha? Veja de novo Gênesis 1, verso 1. Então vamos ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também já vimos em Isaías 45:12 que Deus disse que ele criou tudo mesmo. Mas agora vamos ver quem era este que criou os céus e a terra. Vai lá em São João, capítulo 1, corre, dá uma olhadinha, você vai gostar. São João, capítulo 1, corre, é lá no Novo Testamento. Lembrando que eu disse para você que tudo que está no Novo Testamento também já estava escrito lá no Velho, uma confirmação, tá? João 1, verso 1 diz o quê? No princípio, não lembra que a gente está estudando o princípio? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, com Deus estava o verbo lá no princípio, e este verbo era Deus. Veja o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, árvores, plantas, animais, foram feitas por meio deste verbo, que estava com Deus no início. Compreende? Agora vamos ver quem é o verbo. Veja o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo? É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o verbo. Então ele, o verbo, foi que criou todas as coisas. Veja que coisa interessante. Então o Espírito Santo estava lá, Deus Pai também estava e Deus Jesus criou tudo. Quer ver outra parte na Bíblia onde diz que foi Jesus que criou tudo? Você quer ver? Por favor, pegue na sua Bíblia o livro de Colossenses, vai. Pega lá, por favor, dê uma olhadinha. Colossenses, abriu? Abre na sua Bíblia Colossenses capítulo 1. Verso 12, lembra que nós estamos estudando o contexto e a criação, é o início de tudo. E quem é que foi que criou? Dá uma olhadinha. Colossenses 1, verso 12 em diante, eu vou ler para você. Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Continua lendo, olha o que diz a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora o 16 vai te fazer compreender. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele quem? Jesus. Quem foi que criou tudo? Foi Jesus. Louve a Deus, Jesus Cristo. O nosso Redentor também é o nosso Criador. O Pai estava junto? Sim. O Pai pode criar? Pode. O Espírito Santo tem capacidade de criar? Sim. Mas de quem foi a ação de criar? Só para você entender melhor, olha, o Filho cria,
Ele cria, ele é o criador. O Pai mantém, todo pai é um mantenedor, e o Espírito Santo faz pensar. Compreendeu isso? Não é interessante? Estas coisas fazem toda a diferença na nossa vida, compreender esses detalhes. Jesus não é somente nosso Salvador, é também o nosso Criador. Nosso Pai, o Pai de Jesus, é o mantenedor. E o Espírito Santo nos faz pensar. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz compreender as coisas, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, tá bom? É como um professor da humanidade, tá bem? Agora veja, como é que foi criada, entende? De que maneira que foram criados? Nós já vimos em Isaías 45 que Deus disse que Ele é o Criador, mas de que maneira? Por favor, dê uma olhadinha em Salmo 33. Abra sua Bíblia no Salmo 33, eu preciso que você compreenda isso. Eu sempre vou pegar um verso no Antigo Testamento e outro no Novo. Lembra que isso faz toda a diferença. Vai lá, Salmo 33, vai nos dar uma impressão muito bonita. Eu preciso que vocês encontrem Salmo 33, verso 6 e verso 9, diz assim. Pela palavra, o verso 6 eu estou lendo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Como assim? Olha que coisa linda. O verso 9 agora. Pois ele falou e tudo se fez, mandou e tudo logo apareceu. Olha que poder tem a palavra de Deus. Deus fala e acontece. Agora eu preciso comentar uma coisa com você. A palavra de Deus é tão séria que até ele obedece quando ele fala. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. A palavra de Deus é tão poderosa, é tão capaz, é tão séria, que até ele obedece quando ele fala. Tá bem? Então, quando ele falou, as coisas aconteceram. Então, para que você entenda melhor, observa que coisa interessante. O que ele criou no primeiro dia? Vai lá, por favor, em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, no capítulo 1, versos 3 e 5, diz que ele criou a luz. Haja luz, ele disse. E quando ele falou, luz irrompeu dele. Porque ele é a luz do mundo. E luz irrompeu dele e encheu a terra, que estava sem forma e vazia de luz. Lindo, né? E no primeiro dia ele já fez tarde e manhã. O que significa isso? Tarde e manhã significa na linguagem original ion, que é um tempo de 24 horas. Não é uma eternidade, nem é 1000 anos, como as pessoas costumam imaginar. Não caia nessas besteiras. Fique com o que está escrito na Bíblia, tá bom? No segundo dia, no verso 6 e 7 de Gênesis 1, ele criou o firmamento e a separação entre as águas. A água que estava em cima e a água que estava embaixo. Então imagine que já havia aqui muita água, tá certo? Então ele fez isso. No terceiro dia, versos 9 e 12 de Gênesis 1, ele separou a porção seca dos mares, tá bom? Então veja, ele fez mares. Os mares não eram oceanos grandes como agora. Depois você vai entender melhor isso. Mas ele fez a porção seca, que é a terra, e também fez a porção molhada, que seria os mares. E também criou a relva, toda a relva. Imagina essa quantidade tremenda de árvores. Tudo que existe de vegetação ele criou no terceiro dia. Mas eu preciso comentar um detalhe com você. E no quarto dia, o que ele criou? Versos 13 a 19. Se Deus tivesse criado, olha o que ele criou no verso 13 e 19. O sol, a lua, as estrelas, né? Fez separação entre dias e dias, né? Fez as estações. Se Deus tivesse feito o mundo num milênio, em vários milênios, aquilo que ele criou no terceiro milênio já teria morrido sem o sol, que só veio aparecer no quarto dia. Não é isso? Não é interessante você pensar isso? E no quinto dia, o que ele fez? Os peixes e as aves. Imagina Deus dizendo assim, apareça, encha os mares de seres viventes. Aí começam a nadar aquele monte de animaizinhos e as aves no céu começam a aparecer. Aí Deus fez todas as aves. Deve ter sido muito bonito. E os anjos estavam observando a criação. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que os anjos, as estrelas da alva, juntas cantavam e rejubilavam quando Deus estava criando. Isso é muito interessante, tá? E o que ele fez no sexto dia? Essa parte eu acho importantíssima. Vamos dar uma olhadinha que eu preciso que você veja o verso 24, 26 e 31. O que está escrito no verso 24? Olha, e disse Deus, veja o verso 24. Observa, de Gênesis 1. Disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos
répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Ele fez os animais domésticos, ele fez esses animais que andam pela terra. Lembra que ele tinha feito no dia anterior as aves e também os peixes. Agora ele faz. E o que mais que ele fez? 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem no 6º dia. Homem e mulher ele fez no mesmo dia. Você sabia disso? Não demorou muito tempo, não. Deus fez na mesma sexta-feira, no dia 6, no 6º dia. Foi numa sexta-feira? Foi. Como é que a gente sabe? O que ele criou no 7º dia? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Gênesis 2, verso 1. Eu chamo a tua atenção para ler junto comigo isso. Gênesis 2, verso 1 diz assim: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito. Que dia Deus santificou já desde a criação? Que dia Deus separou? Que dia Deus criou para um fim específico, para o descanso? O sábado. Aqui não havia judeu, não havia qualquer ser humano na terra, só havia Adão, que tinha sido criado no dia anterior. Então ele faz o sábado, no 7º dia. Ele então cria o descanso, ele cria, isso é muito importante que você entenda. Agora no 6º dia ele criou mais alguma coisa também, eu preciso que você entenda essa parte importantíssima que ele criou também no 6º dia. Observe o que ele criou, vai lá em Gênesis 1, verso 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Opa! Então Deus criou o homem e a mulher no 6º dia e também criou o casamento. Deus os uniu em casamento. Disse: frutificai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre a terra. Deus havia criado o homem como o grande rei desta terra, o grande dirigente deste planeta. Não é interessante isso? Não pensa nisso? Só que Deus criou mais um detalhe na sexta-feira. Veja o verso 29, diz assim: e disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Opa! Então Deus criou a dieta do homem, a alimentação. Deus tem isso que eu acho fantástico e tremendo. Deus é detalhista. Ele criou o homem e a mulher, ele criou o casamento no 6º dia e ele também criou a dieta do homem. Mas os animais também precisavam comer. Veja o verso 30. Vamos ver o que os animais comiam? Observa aqui. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Como assim? Os animais comiam o quê? Ervas verdes. Vegetarianos. Deus havia feito o homem vegetariano. O homem inicialmente era vegetariano. Olha que coisa interessante. Comia só frutinhas e sementes. E os animais também só comiam ervas. Interessante isso, né? Nenhum comia um ao outro. Você precisa entender sobre isso. Isso é muito sério. No mundo perfeito de Deus, as coisas são assim. Quando é Deus que coloca a mão em alguma coisa, as coisas são do jeitinho de Deus. E o que ele disse quando ele criou tudo? Dá uma olhadinha no Gênesis 1, verso 31. Diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito e era o quê? Muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia. Então, no dia de sábado, ele não criou nada, somente o descanso. Não é interessante isso? Mas Deus deu um presente para Adão e Eva quando eles casaram. Nós damos presentes quando nossos queridos se casam, não é? Então Deus também deu um presente para Adão e Eva. O que ele deu? O que um pai gostaria de dar para os filhos? Deus deu tudo o que eles precisavam. Deu, olha, o corpo cheio de saúde, deu alimento, deu casamento, deu um ao outro. Deu o sábado como dia de descanso e adoração, mas também deu uma outra coisa. Observe o que ele deu. Por favor, dê uma olhadinha para mim em Gênesis 2, verso 8 e 15.
Olha o que diz, Gênesis 2, verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o verso 15, Deus, o Senhor tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O que ele deu? A casa de Adão e Eva era um jardim. Você sabia que esse é o desejo de Deus para nós? Que nós vivamos no campo, no jardim, no meio de flores, na natureza, em simplicidade, no lugar mais calmo, em lugares mais tranquilos. Um dia você vai entender de onde veio a ideia de se fazer cidades. O desejo do Senhor para nós é o desejo mais calmo e paz. Vamos relembrar? Vamos lá? Quando Deus criou a terra, ela era sem forma e vazia. Agora, quando Deus falou, tudo apareceu. Em algumas situações, Deus colocou a mão no homem para fazê-lo. Mas isso nós vamos estudar quando formos estudar sobre a morte. O que é a morte? Para estudar a morte, nós temos que estudar a vida. E eu vou ter que estudar isso com você. E então, quem foi que realmente criou tudo? Foi Jesus. O Pai estava lá e o Espírito Santo também. No entanto, quem colocou, quem disse, quem falou para as coisas aparecerem, foi o nosso Senhor Jesus. E o que mais que nós estudamos? Foi que o Senhor Deus deu alguns presentes para Adão e Eva. Deu um ao outro, lembra disso? Não foi isso? Olha que coisa interessante. Eva, olha que lindo, veio de Adão. Adão veio da terra, mas os dois das mãos do Criador, da própria mão de Jesus. Num outro estudo nós vamos entender melhor sobre isso. Agora, quando eles foram criados, Deus deu duas coisas importantes antes do pecado, antes de qualquer coisa existir. Quais são as duas? Deu a dieta para eles, o casamento, e a terceira coisa que ele deu